Para Ele, Senhor Jesus, que bom ter encontrado o Senhor. Que bom saber que o Senhor já é meu dono. Que bom saber que a minha vida está nas tuas mãos. Aplaude Ele, igreja, aplaude. Amém, 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 amém. Glória, glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Tenho que reforçar, sei que já foi falado N vezes, tenho que reforçar, homens, dia 29, nosso encontro vai ser um dia inesquecível. Homens com balança de Deus nas mãos. Vocês vão sair daqui com altos pactos de Deus. Tem uma surpresa de Deus para vocês. Não faltem por nada deste mundo. Amém, amém. Pastor José me falou para elogiar os primogênitos agora. Eu falei para ele, eu não sei o que eu vou falar de vocês. Qualquer coisa, então qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. De nada. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra. Declaro as mentes cativas à Palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. O título da palavra de hoje, como já é do conhecimento da maioria, nos abrigando no pastoreio de Cristo. Salmo 23, vamos ler só o versículo 1, ele é de 6 versículos, vamos ler a parte 1, creio que é o Salmo, esse versículo é o mais famoso da Bíblia, ele aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí os outros 5 versículos sequentes, cuida de mim, me ajuda, me protege, me fornece tudo, me alimenta, lógico. Esse versículo, esse capítulo, é 100% verdade, obviamente. Mas, para que se cumpra na minha e na tua vida, tem um requisito principal. Se esse requisito não for obedecido, esse salmo de 1 a 6, nenhum versículo funcionará na tua vida. Deixa eu te falar algo sobre números. Deus, na palavra dele, trabalha muito bem os números. Você precisa ter essa compreensão. Número 1. Nós temos os números com seu significado genérico, número 1, que é Deus, enfim, 3, Trindade e tal. Eu quero mostrar outro lado dos números. 1. Se refere ao apóstolo, apóstola. Número 1, na Bíblia, se refere ao apóstolo, apóstola. É o que não importa o que outros no reino de Deus fizeram. Quando chega o apóstolo ou apóstola, eles lançam o fundamento para aquilo. Eles tornam aquela obra oficial, aquela obra legítima, o reino de Deus estabelecido na terra. Nós temos um episódio em Atos 8:14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que lá em Samaria, Filipe fez coisas maravilhosas, mandaram Pedro ou João, quer dizer, o apóstolo chega e oficializa aquela obra. Nós temos um outro número na Bíblia 2, número do profeta. A palavra de Deus é muito clara sobre 2 formam um testemunho legítimo. O profeta, a profetiza, não me diga a profeta, eu que sou estrangeiro, tal, não tenho que te ensinar o português, é você que tem que me ensinar. Profetiza. Profeta, profetiza é o número 2, porque com Deus testemunha na terra, oficializa o que Deus falou. O próprio Deus fala isso em Amós 3, 7, 8. Eu vou ler rápido, porque ainda não são esses números que me interessam. Me interessa o 3. Amós 3, 7, 8, certa os servos e suas servas, os profetas, as profetizas. Rugiu o leão, que não temerá. Falou o Senhor, que não profetizará. Então o profeta, a profetiza, são aqueles que legitimam, tornam oficial, legítimo o que Deus falou. Número 2 é profeta, é profetiza. Número 2 é solto na casa firme, é solto. Nossa capa é profética mesmo. Outro número que interessa muito, 5. Pastor Mauro, pastora Maura, evangelismo. Número 5 na Bíblia é multiplicação. Onde chega, quando Deus te põe 5 dívidas nos ombros, 5 patentes, Ele colocou multiplicação. Onde o evangelista chega, vai ter multiplicação. Porque era 1 se torna 1000. É o evangelista. Número 8 é do missionário, da missionária, novo nascimento, surge do nada. O missionário é assim, chegou do nada, brota a salvação. Muito lindo isso. Deus põe patente 8 sobre os missionários, as missionárias, mas número 4
mestre. Depois do 3, sequência lógica do 3, vem o 4. 4 é o mestre que vai legitimar, vai consolidar o que já foi feito. Em Isaías 4:6 diz: meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então não adianta você gerar, cuidar, mas não tem conhecimento. Amanhã vem qualquer demônio e leva embora. Então o mestre, a mestre, vem consolidar aquilo. Mas por que 4 depois do 3? Vamos ler em Colossenses 1, 19 e 20. Aqui começo a ir mais devagar na minha fala. Colossenses 1, 19 e 20 prova claramente que Deus convergiu no Senhor Jesus tudo. Você tem o Senhor Jesus, você já tem tudo. Sem o Senhor Jesus, você não tem nada e não é ninguém. Não me leve a mal. Colossenses 1, 19 e 20, porque aprove a Deus que nele, no Senhor Jesus, residisse toda a plenitude. Tudo que Deus arquitetou, entrasse isso no Senhor Jesus. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, o Senhor Jesus pagou o preço para isso, não veio de mimo, não, por meio dele, por meio do sangue vertido na cruz, por meio do Senhor Jesus, reconciliar-se consigo mesmo, com o Senhor Jesus, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, tudo na terra e no céu converge no Senhor Jesus. Então entramos no número 3. Número 3 é o número do pastor. O Senhor Jesus é também o número 3 na Bíblia. E ele se declara como o verdadeiro pastor das ovelhas. E já que o número 3 é o pastor, vamos vendo detalhes aqui, todo o trabalhar de Deus está na mão do pastor, da pastora. Tudo que Deus gostaria de fazer na vida de uma ovelha dele na terra, o pastor e a pastora farão. Já que no Senhor Jesus tudo converge, e é o número 3, você vai encontrar aqui comigo até, no bom sentido da palavra, cansar o número 3 na tua Bíblia, porque Deus não entra em rota de colisão, Deus não faz declarações à toa. Vamos entender isso melhor, queridos. Número 1. Encontre aqui para mim o número 3. Aos 33 anos de idade, o Senhor Jesus foi crucificado. 3 e 3. Não convenci você, vamos para outra. Morreu na cruz às 3 da tarde. Não às 2, não às 4. Às 3 da tarde. Quem dá glória a Deus? Seu ministério foi de 3 anos. Não de 2, não de 4. 3, quem dá glória a Deus? Quarto ponto, morreu exatamente no dia 30, número 3, de março, número 3, quem dá glória a Deus aqui? Qual era a idade quando ele morreu? 33. Encontre 3 para mim. Sexto, ficou na cruz 3 horas. Quem dá glória a Deus aqui? Oitavo, morreu e ressuscitou em qual dia? Terceiro dia, 3 dias depois. Quem dá glória a Deus? Nono, para resgatar Pedro. 3 vezes, você acha que é à toa que ele fez isso? 3 vezes ele pergunta: você me ama? Quem dá glória a Deus? Pedro, para ser readmitido, ele tem que responder 3 vezes, afirmar que ele ama o Senhor. Quem dá glória a Deus aqui? Pedro, para negar o Senhor Jesus, 3 vezes. Lembra? 3 vezes me negarás. Por que 3? Vocês estão entendendo agora? 12. Antes de ser crucificado, o Senhor Jesus foi e voltou 3 vezes para orar. Orou, voltou para os discípulos. Voltou, orou, voltou 3 vezes. Quem dá glória a Deus aqui? Número 13, na transfiguração, em Mateus 17, em Lucas 9. Levou com ele 3. Pedro, Tiago e João. Você acha que isso era por acaso? Quem dá glória a Deus aqui? Em Lucas 9, 28 fala. Cerca de 8 dias depois de proferir as palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar. 14. Na oração antes de ser crucificado, levou com ele apenas 3 discípulos. Todos os discípulos vieram para o monte, fiquem aqui. Mas para eu orar, eu quero 3 comigo. Eu vou ler para te mostrar como o Senhor, o Espírito Santo não faz nada à toa, gente, na igreja. Olha em Mateus 26, 36 a 38.
Estamos vendo pela número 14 o número 3. Sempre presente. Mateus 26, 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, todo, o global, todos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, quem dá glória a Deus. Não é à toa. Número 15. Não é à toa que o número 3 é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, 3. Número 16. Apocalipse 12, 13 e 4. Até o imbecil, perfeito idiota, que está preso há 2026 anos lá no inferno, o diabo, arrastou quantos anjos endemoniados com ele? Apocalipse 12, 3. Apocalipse é o começo da igreja, tá bom? E começo da criação. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão, a besta quadrada lá de baixo, vermelho com não sei quantos chifres, turbinado. Sua cauda, 4, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Arrastou com ele terça, 3 dos anjos. Olha como o número 3 está sempre aí. 17. Uma família começa com 3. Pai, mãe, filho, filha. Enquanto não chegar o número 3 com filho, filha, ainda não é a família. É um casal, é diferente. 17, a família. 18. Vento, ar, terra. Tudo converge no número 3. 19. Todas as cores vêm dessas 3. Vermelho, verde e azul. Pergunte para quem quiser, isso é fato. Todas as cores são oriundas desses 3 aqui, de 3. Por que não 4? Por que não 6? Por que não 2? Porque Deus não brinca. Se Ele falou que no Filho dele vai converger tudo, você dá glória a Deus. Número 20. Tempo, espaço e matéria. Número 21. Líquido, sólido, gasoso. Olha que loucura. Número 22. Toda a vida humana se resume a nascer, viver e morrer. Vindo depois desse o juízo. 3. Sempre 3, sempre 3. Em tudo. Até para o desgraçado cair lá no inferno, você viu que é 3. 23. Aqui começa uma reflexão nossa. Nós somos o que mesmo? 3. Corpo, alma, espírito. O pastor, a pastora cuidam desses 3 para você. Foram levantados por Deus para cuidar da tua alma, espírito e corpo. Espírito. O pastor, a pastora te traz a palavra de Deus, alimenta teu espírito. Te empurra uma vida de oração, alimenta teu espírito. Te empurra uma vida de louvor. Falei para os primogênitos agora, essa viagem Deus me levou para me ministrar mesmo 6 a 8 a 10 horas por dia só de louvor na minha cabeça. E eu vou impulsionando você. Então o pastor, a pastora, alimenta teu espírito, te põe no meio das fogueiras santas, te leva para o monte, te encoraja a orar, a buscar. Pastor, a pastora cuidam da tua alma. Quando te aconselham, quando ele te aconselha, ela te aconselha. Quando te dá instruções. Quando te ensina coisas básicas da vida à luz da palavra, à luz do evangelho, bons modos, o que teu pai em casa não te ensinou, pastor e pastora, vão te ensinar. Meu pai me ensinou que a vida é o quê? Whisky e mulherada. Mas o pastor, o verdadeiro pai que eu tenho, que o pastor onde me converti, me ensinou que não é nada disso. Que a vida é. Mas também o pastor e a pastora cuidam do teu corpo físico. Ou você acha que é à toa quando te empurra para a igreja por convívio dos irmãos? Convívio dos irmãos é corporal. Você cumprimenta teu irmão, tua irmã, você abraça teu irmão, tua irmã, você dá a mão para teu irmão, tua irmã. Você sente a vibração corporal na água corporal aqui, a vibração local do louvor, da adoração. É a minha Bíblia que diz: imporão a mão sobre teu corpo físico e te curarão. Então eu tenho que olhar na câmera, não posso olhar aqui, não seria justo. Nós temos você em alma e espírito, eu só não entendo onde está teu corpo, porque não ando vendo você por aqui. Quem dá glória a Deus, igreja? Nos falta teu corpo aqui, porque teu corpo está sendo cuidado pelo sofá e pipoca, mas está ouvindo a palavra, que bom. Então, eu acho que te convenci já que o número 3, tudo converge no Senhor Jesus. E você vai entrar mais coisas no número 3, sobre quântica, não sei o quê. João 10, 11 a 16, o Senhor diz: eu sou pastor. Hoje você vai aprender a nunca mais sermos, me incluo nessa, feiticeiros que fazem sacrifício para Deus. Essa é a tônica da palavra de hoje. João 10, 11 a 16, eu, o Senhor Jesus falando dele, sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário que não é pastor, que não pertence às ovelhas, ele vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata, dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas estão, algumas delas no Alphaville mesmo, lá no Alameda Pardo. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu gostaria que nós víssemos agora um vídeo, está pronto lá, filhos? Apaguem tudo. Esse vídeo é uma coisa que fizeram mesmo, brincadeira, mas é tão lindo, porque duas pessoas não são o pastor. E eles fazem lá para as ovelhas. Daqui a pouco o terceiro personagem é o pastor das ovelhas. Apaga todas as luzes para podermos ver, porque o vídeo tem baixa qualidade. Vamos lá. Esse é o primeiro, não é o pastor. One more time. Oh, one is. Ele chamou as ovelhas, não estão nem aí. Agora vem a segunda. Nada, nem estão nem aí as ovelhas. Não é o pastor. Terceira, não é o pastor. Agora é o pastor. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This is right. Quem começa a aplaudir a Deus aqui? Esse é o pastor. E quando a ovelha olha, ela pode não reconhecer, mas ele deu a vida, como falamos domingo último que preguei aqui antes da viagem. Deu a vida, nós destacamos muitos detalhes disso. Então, o que você viu aqui? Tem um ponto chamado obediência. Todo pastoreio só vai funcionar na tua vida se você for obediente. Se não obedecer, deixa eu explicar isso melhor. Só o pastor, só a pastora sabe. Só eles sabem quais caminhos, qual caminho o perigo está à espreita. Então, pastor é pastora do rebanho, das ovelhas, aquele caminho não. Porque eu sei que tem cobras, tem lobos, tem urso. Não. Só o pastor e a pastora sabem, as ovelhas não sabem. As ovelhas são lindas, elas são simples, elas confiam em alguém que vai guiá-las. Número 2, só o pastor e a pastora sabe qual é a comida sadia para a ovelha. Porque a ovelha é um animal muito simples, muito lindo. Tudo que ele vê na frente ele acha que é comestível. E muito dessas ervas é morte certa. Tem ervas no campo aí que se comer 2 a 3 dias está morta a ovelha. Hoje, lógico, a tecnologia resolveu, mas tempo medieval, morte certa. Então quando o pastor te fala, não fale com fulano, não fale com ciclana, bloqueia Deltano, você acha que o pastor está sendo duro e duro? Só o pastor e a pastora sabem qual é a comida saudável para você. Dá glória a Deus. Só o pastor e a pastora sabem a melhor hora da ovelha voltar ao aprisco. Só o pastor e a pastora. Só o pastor e a pastora sabem quais dias a ovelha deve sair para o campo. Quais dias deve permanecer, tem geada, tem coisa que queima a pele dela. Ela não sabe, a ovelha não sabe, ela é simples. Ela está com certeza que o pastor sabe o que vai fazer. Então se o pastor falar, não é para sair, não é para sair. Por mais que incomode, ele e ela sabem porque estão falando isso. 5º ponto, só o pastor e a pastora sabem quando devem tosar a lã. Que já nosou, já está vendo doença, já vai começar a criar doença na pele. É a hora que o pastor e a pastora partem para tosar a lã. Não, mas isso eu construí para mim, eu tenho que tirar. Se eu não tirar, você vai morrer. Ah, então vou mudar de igreja, está vendo? Só o pastor e a pastora sabem cada ovelha com qual grupo deve permanecer.
Isso você não sabe. Eu já te falei que eu andei com pastores, nunca fui pastor de ovelhas. É uma coisa impressionante. Se você olhar esse vídeo, porque eu vou mandá-lo para vocês na hora da noite, quando mandar a pregação, vou mandar o vídeo. Você repara que são blocos. Então, quando o pastor te empurra no cedro, na pastora, quando te põe num grupo, ele sabe o que ele está fazendo. Ah, não vou, não é minha praia. Não quero saber da sua praia. Sua praia pode ser o Japão. Aqui é a igreja. Aqui há um grupo com quem você vai se amoldar. Então o pastor pega essa ovelha e já acostuma ela aqui. O pastor, ele faz cercos para se adaptarem uma a outra. Dá glória a Deus, igreja. Só o pastor e pastora, no 7º ponto, sabem quando quebrar a perna da ovelha. Você vê o quebrar a perna como uma coisa, um sinônimo de grande violência. E é. Mas é o último recurso de resgate e salvação. Porque tem ovelha obstinada. Eu vi isso, eu vi. Não tem como. Ela só quer ir para lá. Todos estão indo para lá. Não, quer ir para lá. E tem ovelha que não sei como é que ela memoriza. É chegar naquele ponto que quer ir para lá. Mas se for para lá, é morte certa. Então chega uma hora, aquele pastor, aquela pastora quebra a perna dela, carrega no colo e começa a imobilizá-la para falar, você não vai mais para lá. É a hora que dói, é a hora que vem uma repreensão, é a hora que o pastor, a pastora prega uma coisa dura. Você não gostou, mas só o pastor e a pastora sabe. Agora, item importantíssimo. Tem a ovelha do pastor. 8º ponto. Quem é a ovelha do pastor? É a ovelha que nasceu e foi rejeitada pela mãe. Por que a mãe rejeita a ovelha no nascimento? Se vier defeituosa, ela vê o filhote defeituoso, rejeita. Porque não é comigo parecido. Tem a ver no mundo espiritual com pecado. Eu quero e ponto. Já de bebê, ela nota sintoma de rebeldia. A mãe sabe isso, o pastor não sabe. Só a mãe. Aí ela rejeita. Aí o pastor não vai e bate na mãe. Mas ele sabe que essa ovelha não vai sobreviver. Ele leva para a casa dele. Ele dá o leite, ele pega o leite da mãe e põe na boquinha dela. A ovelha do pastor, porque só assim que vai sobreviver. Quando adquire uma idade um pouco madura que pode sobreviver, ele não leva onde está a mãe. Leva para outro grupo e pronto, e a vida segue. E essa ovelha que nasceu, já vendo o pastor, essa é a mais fiel de todas a ele. Aquela mais defeituosa, rebelde, se tornou a que mais ama o pastor. Tem isso. Mas isso tem a ver comigo e com você. Por quê? Porque no 9º ponto, você podemos olhar para uma pessoa e dizer, é defeituoso, é defeituosa, mas Deus olha para mim e para você, e só o pastor sabe quem destacar para a liderança. Todo grupo de ovelhas tem uma líder, um líder. Foi o pastor que destacou, exaltou e honrou. Exaltou, honrou, destacou. Ele olhou, ele viu no grupo uma que esse tem que ser, a partir de agora, exaltado, exaltada para guiar o grupo. Em alguns casos põe até aquele sino lá. Aí, alguns nem precisa disso, já se destaca, tá aí. Isso Deus vê como pastor, porque aconteceu com Davi e com Lia. Davi, nem a própria família acredita nele, é a ovelha rejeitada. O profeta que rege o Oriente Médio com sua palavra está na casa do pai de Davi, chamado Jessé, e diz, Jessé, viemos ungir alguém para chefiar a nação na tua casa. O pai manda os 7, Deus diz nenhum, Jefté fica calado. Que palhaçada. Aí o profeta não tem mais um que você deixou na porta de um supermercado para darem comida para ele. Ah, tem aquele, se refere àquele, eu te falei no árabe, Hada, ou adição. Jessé. Falei Jefté? Isso é falta de dinheiro. Alguma coisa está faltando. Então Jessé fala, só faltou aquele adicionado. Ah, traz ele. Aí acharam ele, trouxeram. Essa seleção não acontece por um líder. Porque um líder olharia para Davi e diria, realmente, são esses 7 aqui, irmãos, tudo do exército, tudo formado, como o próprio Samuel. A seleção de Deus com Davi foi de um pastor. Quem dá glória a Deus aqui? Porque quando Davi entrou, não tinha aparência. Hoje ser ruivo é modelo, reina sobre nós. Naquela época, ruivo era considerado tantã, naquela cultura.
Aquela cultura, o bonitinho lá, o charmoso tinha que ter o nariz de Mahmoud, turbo-sucção e um cabelão do Luar, que não é Davi. Então Davi não serve nem na aparência, nem na faixa etária, nem na família. Mas Deus faz seleção de pastor e diz, ele, destaca ele sobre todo esse rebanho, o meu rebanho. Destaca ele para mim. Quem aplaude a Deus aqui dentro? Jacó rouba, uma vírgula, não roubou coisa nenhuma. Ele pegou a benção que é dele, de primogenitura, que o irmão dele vendeu legitimamente para ele. O irmão Esaú diz, Jacó considera que Jacó roubou, ele quer matar Jacó. Jacó vai para a casa do tio, lá longe. E na casa do tio ele cai na mão de um lobão. Não, eu acho que o nome na Bíblia é Labão, mas tem para mim que é lobão mesmo. Ele vai ser o sogro dele. Então ele dá um beijo no rosto lá que é prima dele. Ele está muito fragilizado emocionalmente. Ele vê que é a prima dele, ele chora. Chama Raquel. Ele se apaixona. Ele não consulta a Deus. É por isso que eu te falei, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os outros 5 versículos seguintes só vão funcionar quando você aprender a orar mais, pedindo para Deus conselhos. E procurar a tua liderança espiritual. Não orou, não buscou, eu quero. Tá bom, você vai cair na mão de um lobão. Então lobão, não me diga Labão, é lobão, o sogro dele. Faz o casamento, põe o véu. Quando ele vai descobrir no dia seguinte, casou com a Lia, a irmã mais velha. Não com a que ele queria. Então, depois de uma briga ali, só não saiu no soco, mas palavreado forte. O cara fala, comprei a semana com Lia e já recebe Raquel, mas trabalha mais 7 anos para ela, você me deve 14 anos da sua vida. Então Lia, ela não era tão beleza natural como Raquel. Lia não pediu para estar no cenário. Lia não entrou ali porque quis, foi obrigada. Lia foi rejeitada desde o primeiro dia da sua vida. Lia nunca foi amada, nunca foi reconhecida nem por Jacó. Tua Bíblia é muito clara. Porém, Deus não escolhe como líder, como chefe, Deus escolhe como pastor. É o número 3. Quando eu falar número 3, quem dá glória a Deus aqui dentro? Ele escolhe como o 3, o pastor. E ele diz, Raquel não me quer. Lia é diferente. Número 1. Quando Jacó sai da casa de Labão, Raquel pega os 5 ídolos, aonde me interessa que você entenda. Pega os 5 ídolos, diga comigo, amuletos. Cada demônio, cada entidade no Oriente Médio se apresentava por um amuleto próprio. Bezerro, não sei o quê. Esse amuleto, se você perder, você perde a proteção desse demônio louco. Ela pega os 5 demônios, os 5 amuletos do pai dela e põe, esconde Raquel. Lia não. Lia sai da casa do pai dizendo, a partir de agora eu sirvo o Deus do meu marido, não mais o Deus do meu pai Labão, do meu marido Jacó. E Deus está vendo isso. É a rejeitada. A rejeitada, Deus já está vendo nela, olhando de pastor. Ele vê que a Raquel está de palhaçada mesmo. Então a rejeitada, Deus enche ela de filhos. A rejeitada e a amada Raquel, Deus não permitiu chegar no destino. Guarda bem o que estou falando aqui. Raquel, quando saiu da casa do pai e levou aqueles ídolos, ela já definiu a quem ela serve. Então Deus faz com que ela morra no meio do caminho. E tem uma versão que fala, à beira da estrada foi enterrada. Não é nem num cemitério, para quem não sabe. Não teve cemitério. Naquele caminho, não tinha como continuar com ela, porque o corpo vai se decompor por inteiro. Tiveram que enterrá-la do lado do caminho. Mas o que Deus fez com Lia? Para você aprender que teu Deus, quando te olha, Ele te olha com olhar de pastor. Não importa o que os outros te rejeitem, falem de você, não importa. Não importa a mãe que te gerou, que mal falou de você. Por que você não saiu para sua irmã? Você já ouviu essa palhaçada na tua vida? Você ouviu isso do seu pai, da sua mãe, talvez. Não importa. Você tem um Senhor Jesus que é o número 3 na tua vida, o pastor. Ele é tudo para você, é o número 3. O número 3 é tudo. Olha o que Deus fez com Lia.
ela tem que ir na linha de chegada e na linha final. Gênesis 49, 29 a 31. Gênesis 49, 29. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, na terra prometida, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Até agora você não entendeu nada, nem eu. Vamos, 31. Ali sepultaram, naquele campo, Abraão, Sara, os patriarcas, Isaac e Rebeca, sua mulher, e, por favor, leia comigo em português aqui. E ali sepultei, quem aplaude a Deus? Deus sepultou ela com os patriarcas e as matriarcas. Então você tem uma linhagem, Abraão e Sara, naquele solo dos patriarcas. Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Aplaude a Deus de novo, aplaude. Essa virtude de Deus na seleção dele em trabalhar com você, não tem nada de líder, é de pastor, do número 3. Tudo que Deus faz na tua vida, Ele age como pastor. Por isso você lhe deve obediência. Como assim? Eu te falei sobre feiticeiros que fazem sacrifício para Deus. Vamos ler. Deus manda Esaú, um minuto. Saul, o rei Saul. Deus pega ele, unge ele. O chamado mais lindo de toda a Bíblia é de Saul. Mas esse Saul resolveu cair. Então Deus fez ele rei com coisas lindas nas costas. O cara enlouqueceu. E aí ele vai servir a Deus. Ele tem que apagar da memória dos tempos dos amalequitas, porque eles dormem com animais e obrigam a mulher a dormir com animais. A coisa é macabra, é indizível no púlpito que eles faziam. Com as mulheres, com os homens e com os animais. Deus falou: me limpa essa semente da terra de demônios. Ele vai lá e traz todo o gado com quem alguém fez as coisas indizíveis de púlpito. Ele traz. E ele traz o rei para pedir conselhos futuros para ele. Coisa de louco. O rei amalequita. Então é alguém que está servindo a Deus, mas não está servindo a própria barriga. E aí o amado Espírito Santo pronuncia uma frase que você vai guardar para o resto da tua vida. Para toda vez que você for fazer sacrifício a Deus, perguntar a Deus: eu estou na qualidade de feiticeiro, feiticeira aqui fazendo sacrifício? Ou de filho e filha? Então o profeta Samuel, quando vê aquela cena horripilante, aquele gado contaminado, aquela coisa horrorosa, ele fala assim para Saul, 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, o que é rebelião? Saber que não deve e insiste em fazer. É como o pecado de feitiçaria. Vou fazer, não quero saber e tal, é feitiçaria. E a obstinação é o da idolatria e a ídolos do lar, culto a ídolos do lar. Lucas 6,46, o Senhor Jesus se interpõe como pastor. E ele diz: a única coisa que eu vou esperar de vocês é obediência, todo o resto eu faço. Eu sou pastor das ovelhas e o pastor faz tudo. Eu vou fazer tudo na vida de vocês. Mas tem uma coisa que eu vou exigir de vocês. Lucas 6,46, o mestre aqui não está falando do mestre que ensina a palavra, o mestre é o chefe, o número 1. Por que me chamais, Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Deixa eu te falar algo. Quando é que somos feiticeiros fazendo oferenda? Quando não queremos obedecer o que já sabemos que Deus mandou, mas a gente quer dar, em vez de dar um dízimo de 10 reais, queremos dar 15.
Tem gente que sobe no monte para orar 5 horas seguidas, mas sobe obstinada e volta para continuar no pecado e na desobediência. É um feiticeiro que foi lá sacrificar e o mesmo feiticeiro voltou. Vou evangelizar. Enquanto eu não trouxer 5 almas para Deus, eu não me acalmo. Mas a obstinação está lá. É um feiticeiro ou uma feiticeira que vai fazer a obra para Deus. Mas volta o feiticeiro em casa, porque não vou fazer o que tu manda. Há coisas que Deus vai te pedir na tua vida, e há coisas que Ele não te pediu porque você ainda não orou. Você precisa começar a orar muito mais. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quem sou eu? Qual é o meu chamado? Tem coisas que Deus não precisa responder, já são óbvias, estão na Bíblia. Pecado, vícios, palavrão, palavreado. Falar mal dos irmãos, isso Deus não precisa falar, já está na Bíblia. Então, você tem muitos feiticeiros que entram na igreja e voltam feiticeiros para casa. E vêm fazer oferenda. É grave isso. Em João 15,14, o Senhor falou, vocês só vão ser meus amigos. João 15,14. Vós sois meus amigos, vírgula, tem uma condição única, se fazeis o que eu vos mando. Para que o Salmo 23, do versículo 1 ao 6, se cumpra integralmente na tua vida. Antes dos teus sacrifícios, você alinha a tua vida comigo e me obedeça. Depois eu recebo tudo que você me dá. E tudo que você me der, eu devolvo 1000 por 1 na tua vida. Eu escuto orações, tem gente que jejua, eu não entendo como é isso. Entra no jejum, sai do jejum, mas a obstinação é a mesma, o pecado é o mesmo, a rebelião é a mesma. É feiticeiro sacrificando, e Deus diz, você está achando que eu como bode? É o que Ele fala para eles, é o que Samuel falou para Saul. Você acha que Deus come touros? Para você encher o curral deles? Para Deus, é feiticeiro que entra a dar um dízimo maior. Olha, podia ter dado 100, mas eu dei 1000. Mas voltou feiticeiro para casa. Deus diz, eu vou fazer o que com esse teu dia? Você está achando que eu estou com conta atrasada de luz? Dá glória a Deus bem forte, igreja. Deixa eu te falar algo. Deus fala assim com todos. Ele responde todos, desde que ore a Ele. O Senhor Jesus falou que até um publicano, o que é o publicano? Toda a sociedade rejeitou, não tem nada de Deus nele. Mas só porque ele se aproximou da casa de Deus e bateu no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor falou, ouvi ele e saiu justificado. Deus ouve, sim, Senhor. O que é a semente? É a palavra de Deus. Mateus 13:37. Vou ler algo para você que você vai gravar para o resto da tua vida. Porque essa parábola não trata de agricultor, trata de pastor. Mateus 13:37, o Senhor Jesus respondeu, o que semeia a boa semente sou eu, o Filho do Homem, Jesus, o número 3, o pastor. Porque esta parábola fala assim, um semeador está no caminho, ele pega a semente dele, semente muito boa do mesmo cesto, e joga no caminho, semente que vai morrer, já vai ser pisada, já não... Mas ele joga, sabendo. Nenhum agricultor faz isso. Nenhum agricultor. Também aqui no beira, ele joga. Nenhum agricultor faz isso. Ele vê espinhos e ele joga também. Nenhum agricultor faz isso. A quarta, ele vê terra boa e joga tudo. Só um agricultor só fala, e é isso aqui. Quem está semeando aqui não é o agricultor, é o pastor. Porque o Senhor Jesus diz que a semente é a sua palavra. E Ele é quem semeia. Ele está dizendo, eu respondo, dou minha palavra. A quem sei que não vai me obedecer, mas se orou a mim, eu dou minha palavra. Mesmo sabendo que é de caminho que vai morrer. Mas eu respondo. Tem gente que está na beira de caminho, só está querendo observar. Mas se ora a mim, eu respondo também. Tem gente que está emaranhada no pecado, na rebelião. Mas se ora a mim, eu respondo também. Mas também respondo aos meus filhos fiéis, porque eu não sou agricultor, eu sou pastor. Quem aplaude ele aqui dentro? Quem aplaude? Então em Mateus 9:36 ele fala sobre isso, porque ele está vendo pessoas que vão crucificá-lo daqui a pouco. Mas olha o que ele fala aqui. Mateus 9:36, vendo ele as multidões,
compadeceu-se delas. Já não é o agricultor, é o pastor. Olha aqui, pastor, olha lá. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Então ele se coloca como pastor. E como pastor ele vai jogar a semente de glória dele em pessoa que está no caminho, sabendo que não vai servir para nada. Mas ele responde: sim, Senhor. O que isso me ensina a mim e a você? Deus responde desde que você ore. Deus responde desde que você abra o coração para obedecer. Deus quer te dar instruções. Deus quer fazer o que você acabou de assistir no vídeo. Ele quer gerar esse relacionamento íntimo com você. Você ora e Ele te responde. Você pede, Ele dá. Você bate, Ele abre. Você corre atrás e você encontra. Aplaude Ele, aplaude, povo do Senhor. O teu Senhor não seleciona o tipo de pessoa com quem Ele vai falar. Ele responde a todos que procuram Ele, todos que batem na porta dEle. Está na tua Bíblia, vasto em milagres. Você tem um cara que vem daqueles que iam matá-lo, que são os fariseus, chamado Jairo. A filha dele está morrendo. Não me leve a mal, eu fosse o Senhor Jesus, ia dizer: vai rodar para vocês aí, fariseus, aprender a não blasfemar. Mas como meu Senhor é pastor e eu que tenho que aprender com Ele, Ele foi lá. E curou a filha dele. E ressuscitou ela. Então o teu Senhor, Ele não age como agricultor, não age como líder, como chefe. Ele é pastor. E o pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas Ele não fala só as ovelhas boas. Ele fala: todas que se aproximam de mim eu cuido. Vou repetir, a ovelha pode não reconhecer o que o pastor faz por ela, mas só ele sabe o que ele fez por ela. Tem gente que está lá falando baboseira de pastor. Você sabe o que o pastor já fez por você? Você sabe o que a pastora já orou pela tua vida sem você saber? Você não sabe. Deixa eu te falar algo. Na época de Eli, um dia eu perguntei a Deus, e Ele me explicou isso. E nesta viagem Ele falou: leva para a minha igreja. E ontem no avião, durante muitas horas, compilei ela para você. Essa palavra nasce desse que vamos ler agora. O povo de Israel era muito obstinado, porque eles vieram da escravidão, então nunca tiveram nada. É um DNA repassado. Mais de 300, quase 400 anos só de escravidão. Nunca teve nada. Nunca teve privilégios, nunca teve prazeres na vida. Nunca teve festanças, nunca teve coisas boas para se deliciar, porque sempre foram escravos. Então o ponto que Deus nunca conseguiu resolver com eles foi a obstinação, porque eles queriam ir para o pecado. Queriam fazer o que a vida inteira viam os egípcios fazer e eles não puderam fazer. Então era Deus abençoar eles, que eles desviavam. E aí eles corriam atrás dos, diga comigo, amuletos. Então eles pegavam deuses fazendo amuleto e punham em casa, já punham no bolso, queriam imitar, e queriam as prostituições, as luxúrias, todos os pecados dos povos. Então toda vez que isso acontecia, o pacto era quebrado, Satanás entrava e escravizava eles de novo. Até que chegamos num juiz, que não é juiz, chamado Eli. Ele deveria ser o homem que cuida da obra de Deus ali. Mas esse sacerdote, esse cara, ele tinha uma amnésia temporária para esquecer que os filhos dele, os sacerdotes da nação, se prostituíam com as mulheres, profanavam a oferta que a oferta trazia oferta e eles blasfemavam a oferta na cara da pessoa. Isso empurrou a nação inteira ao pecado. A nação inteira caiu em rebelião e voltou a importar amuletos. Então Deus pronuncia que Ele não tem mais nada com a nação de novo. Ele fala: ó, Eli, pacto quebrado, a nação está por conta. E aí vem uma guerra. Vamos ver em 1 Samuel, capítulo 4, 2 a 5. 1 Samuel, capítulo 4, o povo está confiante. Diga comigo, o povo está confiante. Porque a arca ainda está lá. Diga isso. O povo está confiante porque a arca de Deus ainda está lá. Aquela arca que Moisés construiu. Em 1 Samuel 4, 2 a 5, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes filisteus mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens, 4.000 judeus morreram.
Voltando o povo ao arraial, o povo que está desviado, o povo que está cheio de amuletos para tudo que é lado, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, que é o instrumento mais poderoso que existia na terra, que representava a presença do próprio Deus, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, verdade. Os 2 filhos de Eli, aqueles cães, aqueles imprestáveis, aqueles que não sabem nem por que existiam na Bíblia, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, olha o que aconteceu. Rompeu todo Israel em grandes brados, grande besteira. Mas o que interessa, ressoou a terra. Como terminou essa maracutaia aqui? Os filisteus ganharam dos judeus, mataram muito mais judeu e levaram a arca embora. Vamos destrinchar? Por que aconteceu esse episódio? Porque quando a arca chega, Deus dá prova não para os filisteus. Deus não tem nada para provar para quem não quer nada com ele. Para o povo dele. Todo o poder continua nas minhas costas. Tá aí a arca, chegou, olha o que aconteceu com a terra. Mas o meu poder não é para vocês, porque são obstinados. Quando eles trouxeram a arca, eles trouxeram o amuleto. Queriam usar os versículos da palavra de Deus como amuletos. Eu acho interessante quando alguém manda uma profecia, não sei lá, no YouTube, todo mundo, eu recebo. Antes de você dizer eu recebo, me fala como está a tua vida. Porque se você for uma feiticeira, teu lugar é na bruxaria, não na palavra. Nós estamos querendo fazer dos versículos amuletos. Eles não fizeram como Josué fez. Porque Josué era sincero. Josué foi lutar numa cidade chamada Ai, e Israel sofreu uma derrota. Josué não falou, pega a arca e manda com o povo brigar lá. Josué fez o certo, dobrou o joelho com todos os anciãos, entraram em jejum. Aonde estamos desobedecendo tua palavra? Aonde fomos obstinados? E Deus respondeu, é Acã, é essa feitiçaria, resolvam agora. Resolvido? Vão lá e arrebentem tudo, até entrar na terra prometida, nunca mais haverá derrota na sua vida. Esse povo não fez isso. Esse povo, idolatria, pegou a Bíblia, objeto de idolatria, porque não quer obedecer, mas quer usar os versículos. Abre a Bíblia no centro da sala da sua casa, mas entra obstinado, sai obstinado. Chega em casa obstinada, vai para a rua obstinada. É o feiticeiro querendo fazer feitiço com amuletos, chamados versículos e profecias de Deus. Todas as profecias que Deus te deu vão se tornar amuletos se você não quer obedecer hoje e agora. Estou te falando que você entrou de um jeito, vai sair de outro daqui em diante. A decisão é agora. Você não vai esperar chegar à noite, você vai tomar a decisão agora. Há coisas que Deus está te pedindo e você vai decidir agora. Este povo se arrebentou porque confiou na arca como amuleto. A arca foi no meio dos filisteus, fez a vida deles os quintos dos infernos. Os filisteus viram que o povo de Israel estava em pecado mesmo, porque eles falaram, essa arca, o Deus deles, nem Dagom, nosso Deus está aguentando ela mais, devolve. E devolveram ela cheia de rato, cheia de espírito de roubo. Deus estava querendo dizer para o povo de Israel, é o que vocês são agora. Esse episódio me ensina a mim e a você que não existe amuleto com Deus, nem profecia. Mas Deus profetizou, vai ter que se cumprir. Ele falou para ele, porém longe de mim tal coisa que eu falei não vai se cumprir, porque você não adianta, queridos. Vou repetir, Salmo 23 só vai se cumprir se o pastor Jesus for obedecido. Há coisas que ele vai dizer, não farás mais, e você vai dizer, não faço mais. Doa o que doer, não faço mais. Há frases que Deus vai dizer, nunca mais vou ouvir isso da tua boca. Tem pessoas que Ele vai dizer, nunca mais sentará com essas pessoas. Mas você vai querer ensinar Ele ética humana, e você vai se enfiar no meio de feiticeiros evangélicos, que não sentam para orar pelas igrejas, sentam para destruir a tua. E você está lá no grupo, no WhatsApp com eles por educação.
E você acha que Deus é idiota? Você não sabe que o veneno que entra em você hoje no devido tempo vai contaminar você inteira? Satanás planta hoje para lá na frente te arrebentar, e você continua lá como cordeiro, ovelha que não tem noção, come toda a grama pensando que é grama, quando o pastor já disse não. Eu conto essa história num dos meus livros, sobre quando Deus me chamou para começar a servir Ele. Então eu orei muito, porque aí Ele mandou casar, nunca me arrependi de ter casado. Ela deve ter se arrependido muitas vezes, o problema é dela, eu estou bem, estou feliz. Aí, Ele mandou casar, interceptou meus planos. E eu não perguntei, eu fui obediente sem perguntar. Já foi irmã? Deixa eu que você é minha esposa e vamos fechar o negócio logo. Aí, eu estava orando muito, estava em jejum prolongado quando casei. E eu falei para Deus, me dá, agora preciso ser pai de uma família, preciso gerar recursos. Está no meu livro, Moedas Mais Moedas, como Deus as conta. E aí eu vou lá numa empresa para trabalhar com Caixa Word lá, com importação, usando meus 5 idiomas. 4, até então não falava espanhol. Eu me pagava bem. E aí ganhei, para a glória a Deus, a empresa inteira para o Senhor Jesus. O primeiro andar e o 7º. Tudo, até o diretor mora, tudo para Jesus naquele dia. Profetizei para todos e me devolvendo desempregado em casa. Ninguém falou no emprego, me deu uma revolta. Aí ele me falou, trabalha para mim, eu pago suas dívidas. Tá bom. Aí em seguida, na mesma semana, ele me acorda de madrugada. E ele me fala, desce, põe tua melhor roupa. Tomei banho, minha melhor roupa, barba, me arrumei. E lá ajoelhei, em formato de 90 graus assim. Ele me falou, levanta a mão direita, como eu fiz aqui. Um anel entrou nesse dedo. Então eu senti o anel mesmo, não vi sentir. Depois vi ele, na hora eu senti. E ele me disse naquele dia, eu estou pondo a autoridade a partir de hoje nas tuas palavras, vê lá como usa a sua boca. Isso, desde os primeiros dias de casado até hoje, certas frases nunca mais você arrancou da minha boca. Nem em púlpito, nem em bastidores. Eu sabia que aquela boca daquele árabe nervoso, bravo, furioso, não se preocupe, já mudei mais de uns 5% até agora. Aquilo tinha que morrer lá. Já estou bem melhor, estou ótimo. Então, eu sabia que tinha que morrer lá. Aquele impetuoso, aquele que responde. Não, sempre falo para os meus primogênitos. Nenhuma resposta que eu dou, meu filho Rodrigo é o que mais concorda comigo nisso. Não dou nenhuma resposta sem ter pensado, refletido, procurado toda a Bíblia, eu dou a resposta. Isso eu estou te garantindo. Porque um dia eu recebi aquele anel, estou sustentando ele nesse dedo aqui até hoje. Há coisas que Deus vai te falar nunca mais. Quando Ele falar nunca mais, Ele não está brincando como nós seres humanos, nunca mais, mas está bom. Se Ele falou nunca mais, Ele está falando nunca mais. Vai por mim. Há coisas que Deus te pede. Mas pastor, Deus quer me roubar? Nunca, porque Ele não precisa de nada teu. Quem que vai te roubar se não precisa de nada teu? Mas Ele quer te libertar. Então Ele te pede para perdoar. É muito ruim perdoar, é uma desgraça. Era melhor termos que ser perdoados. Aí é gostoso, você descarrega, fala um monte. Mas não, é muito ruim estar na posição de ter que perdoar. Mas se Ele te fala perdoa, Ele quer destravar a tua vida para algo grande que já chegou para ser entregue. Ele te fala, me dá tal recurso, tal dinheiro, tal casa, tal carro, tal o que for. Me dá, me dá. Uma vez, eu estava no Automóvel Clube pregando. Conheci um missionário, um casal lindo. Mas que voltaram a São Paulo e o missionário, o pastor, me falou, eu precisava tanto de um carro. Não me pediu, ele só estava me dizendo para eu orar. O Senhor falou para mim dar carro para ele. Eu falei, Senhor, não tem um tostão furado. Meu nome está sujo na praça ainda, não deu para limpar. E o Senhor me falou para dar o carro para ele. Ele falou, dá o carro para ele. E eu, tá bom, já conheço os métodos de Deus. Falei, vem cá. Vamos orar para ver se você acha um carro que eu possa te ajudar. Ele falou, já tenho. Eu falei, como assim? É um irmão que vende carro, é um Chevette. Nossa, já tem, está lá. Tá, eu vi que eu tinha que dar mesmo. Pensei, mas meu nome está sujo. Eu falei para ele, eu quero te ajudar, mas meu nome lá está sujo, lá no SPC, no Serasa, na KGB, não lembro aonde. Não tem problema, ele te conhece e te respeita muito. Ele falou, olha, ele falou, já tinha falado com ele.
Ele falou que esse é do pastor Luiz Santos, está tudo bem. E Deus falou para mim, dá os 4 cheques para ele. Falei, pago em 4. Eu não tinha para 1. Quando eu dei os cheques, na hora do primeiro cheque já vingar, já entrou o dinheiro do cheque. Na mesma semana ia ter o primeiro Musses da apóstola Denise. Eu protegi tudo naquele Automóvel Clube Paulista. Foi lá que foi feito o primeiro Musses de mulheres. 350 mulheres, elas choravam o dia inteiro. Eu nunca vi tanta unção no lugar. Ali, Deus me fala, procura este. Era diretor da GM, procura ele. Oh, vem cá, porque Deus está mandando te procurar. Ah, porque eu falei para Deus que eu quero te levar. Eu estou com uma Caravan Diplomata. Eu acho que era 87, 1 ano de uso. Coisa linda, tal, novo, 0. E eu falei, pastor, Deus, esse aí do pastor Israel, ele que tem que comprar esse carro. Tem certeza? Tenho. Mas o meu nome está sujo, não tem problema. Eu sou o diretor, vem aqui. Mas não é que Deus levanta uma profetisa. Quando termina esse trabalho, você vai ver que eu te dei um presente. Terminou o trabalho, a apóstola disse, e terminou tarde hoje, será que vamos achar táxi? Não, vamos lá. Estava lá o diplomata na porta esperando ela. Deus vai te pedir dinheiro, não é para te roubar. Deus vai te pedir dinheiro, não é para te roubar. Deus vai te pedir perdão, não é para te fazer de taxa, de bobo, de boba. Deus vai te pedir para fazer certas atitudes, não é para te pôr no lado derrotado, que sempre tem que sofrer. Quando Deus te pede, Ele está dizendo na obediência, eu, o pastor, Salmo 23, cumpro Ele a íntegra na tua vida. Aplaude Ele, aplaude o povo do Senhor. Como é que terminamos? Nós temos 2 pais do Velho e do Novo Testamento. Quem gerou o velho? Moisés, um querubino olhando para o sacrifício. Temos outro, o Senhor Jesus gerou o novo, olhando para o sacrifício, porque o Senhor Jesus sem o sacrifício também não seria até o Senhor hoje. O que gerou o Velho Testamento? Moisés. O que gerou o Novo Testamento? O Senhor Jesus. Olha o que fala sobre eles. É o supra-sumo, é a súmula de tudo que esses 2 patriarcas fizeram nas suas gerações. Olha o que fala em Hebreus 3, terminamos aqui de 1 a 5. Olha o que fala, olha o que destaca. Hebreus 3, 1 a 5. Antes de ler isso, me lembrei. Uma serva de Deus, sem um tostão no bolso. O Senhor falou que ia abrir as portas para ela, mas antes precisava dar uma experiência para ela do sobrenatural. Mandou ela ir no supermercado e pegar 2 carrinhos dela, um e a filha outro. Mandou lotar tudo que você puder imaginar. A filha falando, mãe, que vergonha. E a mãe obedece a menina. Deus mandou. Quando elas terminaram, a filha olhando, mãe, como é que você vai fazer para pagar agora? Olha a vergonha, olha o que você colocou aqui no teu e no meu. Filha, vamos. Deus falou para ela, vá no caixa X. Quando ela para no caixa X, anuncia, o primeiro que chegar no caixa X, passa tudo de graça. Ela precisava dessa experiência. O teu Deus vai fazer coisas na tua vida. Ele me lembrou porque Ele quer que eu fale isso para você. Ele vai começar a gerar um relacionamento com você, mostrando até onde a tua obediência está sendo honrada e o teu quanto Ele está feliz com você. Tem gente que vai criticar teu jeito de ser, teu, não meu, porque eu sou perfeito. Então o teu. Ou seja, se me olhar, eu tenho um pastor amigão meu lá de Bahia lá. Falei, o que você acha de mim? Ele falou, a pessoa te odeia até, ou te ama de... Bom, eu prefiro a outra, porque a primeira... Mas não sabem porque Deus te honra tanto, te mima tanto, te protege tanto. Porque no fundão Ele sabe que tudo que Ele te pede de inusitado, você vai lá e faz. Aplaude, Ele aplaude. Você vai lá e faz, você não espera. Vai lá e faz. Súmula dos 2... querubins aí, querubim é guarda de uma geração. De olho no sacrifício, que é o que une tudo. Hebreus 3, 1 a 5. Por isso, santos irmãos, santos, né? Não cachaceiros, santos, vocês entenderam? Que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor Jesus, o qual é fiel, é obediente àquele que o constituiu. Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés era 100% obediente, igreja. O teu Senhor fala em Filipenses 2, foi obediente ao Pai até a morte de cruz, você lembra? Jesus, todavia,
tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. 5. E Moisés era fiel, obediente, tanto como o Senhor Jesus. Moisés era obediente em toda a casa de Deus, em tudo que Deus dizia. Moisés era obediente como servo para testemunho do que vivemos hoje. Quem quer receber força para obedecer, porque tem coisa para você obedecer, Deus tem que te dar força. Tem coisa que é difícil você obedecer. Tem coisa que Deus nos pede, é difícil, mas Deus vai te dar força. Quem quer isso, levante a mão, apaga as luzes. Diga: Senhor Jesus, eu me alisto ao curral, ao aprisco, ao redil das ovelhas. Eu me alisto com a mão levantada, para que o Senhor anote o meu nome. Me receba como tua ovelha. Põe a mão no coração, diga: peço perdão ao Senhor por todas as vezes que permiti entrar no meu coração a rebelião. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que decepcionei o Senhor com ordens tão claras. Peço perdão ao Senhor se de alguma forma agi como feiticeiro ou feiticeira. Mas hoje eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Volto a segurar na tua mão, meu Senhor Jesus, e meu verdadeiro pastor segura na minha mão, porque o Senhor cuidando de mim, eu não preciso de mais nada. Tendo o Senhor na minha vida, eu já sei que tenho tudo. Amado Espírito Santo, peço perdão por qualquer pecado de rebelião. Por favor, nunca desista de mim. A tua palavra me ensina que quem cuida de mim na terra é o Senhor. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que fui obstinado, obstinada, rebelde, ou até pelas vezes que me convidou a orar, a comunhão contigo, mas eu me esquivei. Mas pode me esperar no quarto da oração, porque a nossa comunhão está de volta todos os dias. Pai Celestial, Paizinho querido, obrigado por ser meu Pai. Obrigado por me receber como teu filho, tua filha. Obrigado por nunca abrir mão de mim. Obrigado por cuidar de mim tão bem. Diga para ele: não considere as rebeliões, porque eu ainda vou dar para o Senhor muito mais alegrias do que já causei de tristeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco pelo poder da palavra de Deus toda a ideia fixa de pecado, de obstinação, de rebeldia, de desobediência. Consagro a minha mente inteira à palavra de Deus. Põe a mão no teu coração e diga: meu coração nunca mais me levará a caminhos de rebeldia. Não é fundo de quintal de obstinações. Meu coração é baú de promessas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 1 minuto para você orar. Vou te dar 60 segundos entre você e Ele. Aplica a pregação que acaba de ouvir.
Sim, Espírito querido, sim, Senhor. Nos constrangemos ao ouvir a Tua palavra, ó Deus. Nos constrangemos como Teus filhos quando tantas vezes somos roubados por tão pouco. Por tão pouco bloqueamos os Teus planos. Mas obrigado pela Tua palavra que nos traz a cura. Conta conosco, Senhor. Somos Teus filhos na terra. Nisso está a nossa honra. Esse é o nosso privilégio. Amém. Canta esse louvor, povo do Senhor. Canta. Em doce Espírito, eu preciso de Ti. Doce Espírito, eu preciso de Ti. E quando a Tua presença vem, os medos se dissipam. E quando a Tua presença vem, ela traz um rio de vida. E quando a Tua presença vem, tudo pode Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados, com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para sempre. Amém. Queridos, normalmente oramos pós-culto hoje.